Olá amigos e irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos fazer o estudo que foi prometido há um tempo atrás, o estudo sobre o falso profeta. Temos vários estudos sobre o falso profeta, vão estar todos aí na descrição para você, mas hoje nós vamos falar sobre as 3 religiões que darão todo o poder para o falso profeta. Nós, quando estudamos o capítulo 13 de Apocalipse, nós falamos que o mundo terá apenas um governante, que será o anticristo, e o mundo terá apenas uma religião, que será liderada e comandada pelo falso profeta. O anticristo, para chegar ao poder, para conseguir ter nas mãos o governo de todo mundo, ele vai precisar de um tríplice poder. Ele vai precisar de 3 coisas para conseguir governar no mundo todo. Primeiro, ele vai precisar de poder político. Segundo, ele vai precisar de poder militar. E terceiro, ele vai precisar de poder econômico, de poder financeiro, de poder comercial. Sem essas 3 coisas, nenhum governante consegue chegar ao poder. Vamos usar como exemplo o que a gente viu no Brasil há pouco tempo. Jair Bolsonaro se elegendo presidente. E no dia da posse, como é que foi? Ele mostrou que tinha controle sobre esses 3 poderes. Primeiro, ele foi até o Congresso Nacional. E lá ele discursou entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF, mostrando que ele tinha domínio sobre o poder político. Depois ele saiu lá fora e ele foi revistar a tropa e foi saudado pelos militares, mostrando que ele tinha controle sobre o poder militar. E agora, há poucos dias, Jair Bolsonaro esteve em Davos, na Suíça, onde ele discursou, mostrando que ele tem controle também sobre a economia, sobre o comércio. Todo governante precisa desse tríplice poder. Faltar qualquer um desse poder, com certeza ele será derrubado. Bom, então nós vimos que é necessário um tríplice poder para que o anticristo consiga governar sobre todo mundo. Mas não é só isso. Bolsonaro não usou somente o tríplice poder para se eleger. Ele se sobressaiu sobre o seu candidato, sobre os demais candidatos, porque ele usou uma coisa que nenhum usou com verdade, com sinceridade. Reparem no slogan da campanha de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele usou isso para quê? Para conseguir apoio dos religiosos, dos líderes religiosos e de todos aqueles que seguem a Deus. O anticristo, ele também não conseguirá o poder mundial. Os países não abrirão mão da sua soberania se ele também não tiver um controle sobre os religiosos. Aí é que a coisa fica difícil. Nós temos centenas, talvez milhares de religiões no mundo. Como é que o anticristo vai conseguir agradar a todos? As religiões, muitas delas, são totalmente opostas e rivais às outras. Como é que ele vai conseguir isso? É aí que entra em ação o falso profeta. O falso profeta, ele conseguirá unir todas as religiões do mundo em apenas uma, mas ele só vai conseguir isso porque ele vai unir o poder de 3 principais. Depois todas as demais serão absorvidas. E no capítulo 13, nós vemos aí o poder religioso do falso profeta. Vamos fazer a leitura dos versículos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo o cordeiro e mais falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então nós vemos aqui uma besta que sobe da terra, que é o falso profeta, e diz que ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Ela tem autoridade, ela tem domínio, tá? E a atuação dela, ela é religiosa, porque olha, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta.
Então, o falso profeta, ele precisa de autoridade para conseguir comandar, liderar, tá? Estar à frente da nova religião, da grande religião mundial que ele mesmo vai criar. Mas para isso, ele vai precisar absorver as demais. E ele não conseguirá isso sem a ajuda de 3 grandes religiões que nós vamos ver hoje. Essas 3 religiões, que nós vamos fazer um segredo, você vai descobrir assistindo o vídeo, elas vêm todas de um único homem. É sério, um único ser humano gerou todas essas religiões, essas 3 principais que nós vamos falar hoje. Quem será essa pessoa? É aquele tão conhecido personagem da Bíblia, o patriarca Abraão. Essas 3 religiões que nós vamos falar hoje, as 3 saíram do corpo de Abraão, surgiram através dele. E nós vimos o seguinte também, que a gente precisa lembrar. Olha, essa besta via ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, e falava como dragão. Ela tinha 2 chifres. Eu procurei em todas as traduções que eu tive acesso, várias delas, e todas insistem nessa 2 chifres. Se estivesse falando ela tinha chifres como de cordeiro, já era suficiente, porque o cordeiro tem 2. Mas todas as traduções elas insistem em dizer que tinha 2. E tinha uma besta. Então nós tínhamos uma besta, um chifre direito, um chifre esquerdo. 3 elementos. E nós falamos por que do tríplice poder. Porque o falso profeta só vai conseguir alcançar o auge do seu poder, conseguir formar essa religião sozinha, essa nova religião, se ele tiver também o tríplice poder. E o tríplice poder é o quê? São 3 religiões que ele vai formar. Então o corpo, né, a besta em si, ela representa uma religião. O chifre esquerdo representa outra religião. O chifre direito, outra religião. E é muito interessante esse símbolo. Você vê que a besta, vamos imaginá-la como um animal, né? E o chifre sai de dentro dela. Sai de dentro dela. O chifre não gera corpo. O corpo é que gera o chifre. Então o chifre sai de dentro do corpo. Então a gente vai ter que achar primeiro quem é o dono do corpo, quem esse corpo representa, e desse corpo vão sair os chifres. Então, Abraão, nós vamos falar da primeira religião. Abraão, ele gerou Isaac. Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a nação de Israel. E a nação de Israel, desde o princípio até hoje, ela é da religião judaica. Então, o corpo do falso profeta, ele é a religião judaica. O judaísmo. Essa é a primeira força que vai ajudar o falso profeta a formar uma só religião. Vale lembrar que o judaísmo hoje, mais ou menos, ele tem 15 a 16 milhões de adeptos a essa religião. É um grande poder. Se você conseguir apoio de 15 a 16 milhões, você consegue muita coisa. E por que dizer que o corpo do falso profeta é o judaísmo? Os judeus, eles esperam o cumprimento de uma profecia que está em Malaquias, que dizia que Elias haveria de voltar. Falamos isso já com mais detalhes nos vídeos anteriores. E eles esperam o cumprimento dessas profecias. No capítulo 13, falando sobre falso profeta, no versículo 13 de Apocalipse, diz o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Esse sinal de fazer fogo descer do céu que o falso profeta tem, os judeus irão entender como o mesmo sinal que operou Elias o profeta, quando fez fogo descer do céu e consumir os soldados e também os sacerdotes de Jezabel, a mulher do rei Acabe. Portanto, os judeus ainda esperam o aparecimento de Elias. E é por isso que eu disse que o falso profeta, ele vem de Israel. O corpo dele que sai da terra.
nós vemos a besta que emerge da terra. Em muitos e muitos pontos da Bíblia, principalmente nas partes proféticas, quando se fala terra, está se dirigindo a Israel, mais precisamente ainda Jerusalém. Então, o falso profeta será sem dúvida um judeu, e ele já vai nascer como judeu, já vai nascer nessa religião, já vai receber essa religião ao 8º dia do seu nascimento, quando ele for circuncidado. E os judeus verão os sinais que ele realizará e vão entender que trata-se de Elias, o profeta, que viria para endireitar os caminhos do anticristo. E o falso profeta convencerá os judeus a darem o governo e todo o poder ao anticristo, porque pensarão se tratar de um grande profeta esperado, e sim, eles irão acreditar nas suas mentiras e serão convencidos de que o anticristo, mesmo não sendo judeu, se trata do Messias tão esperado. E muita gente diz para mim, os judeus que nós temos hoje lá em Israel não são aqueles mesmos judeus da Bíblia. Quando eu falo que amo os judeus, quando eu falo que oro pelos judeus e quando eu falo que o Brasil deveria mesmo estar se unindo com Israel. E eles dizem, esses não são os verdadeiros judeus. E agora eu prego aqui e falo que realmente o falso profeta ele é um judeu praticante do judaísmo e que essa religião vai ajudar a unir todas numa religião apóstata, falsa e blasfema contra Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam é que sim, os judeus que lá estão hoje, sim, eles são falsos judeus. Veja o símbolo que nós usamos para ilustrar o judaísmo sendo o corpo do falso profeta. Sim, essa estrela de Davi não tem nada a ver com Davi da Bíblia e é um símbolo pagão. E realmente aqueles judeus são falsos. E esses que darão poder para o falso profeta e para o anticristo são falsos judeus. Mas uma coisa você não pode esquecer, que os verdadeiros judeus nunca deixarão de estar em Israel. Que os verdadeiros judeus, eles não compactuam com a ideia dos falsos judeus. E que os verdadeiros judeus sempre estarão lá e sempre serão sinceros. E sim, os verdadeiros judeus já entenderam e sempre entenderão que Jesus é o Messias tão esperado. Tanto que, quando estudamos o capítulo 7 de Apocalipse, nós falamos dos 144 mil selados, que serão 144 mil judeus que estarão na terra durante a grande tribulação. E eles serão selados e protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo, para que mal algum recaia sobre eles. E no capítulo 14, nós vemos Jesus se encontrando com eles. Vamos ver o versículo 1 e 4 do capítulo 14 de Apocalipse. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, os judeus, sim, haverá entre eles sempre aqueles que são sinceros. Haverá entre eles também aqueles que rejeitarão a nova religião do falso profeta e o governo do anticristo. Esses são os 144 mil selados. Por mais que hoje os judeus estejam corrompidos e seguindo a mesma religião daqueles judeus fariseus, hipócritas do tempo de Jesus, ainda assim eu sei e tenho certeza que os fiéis lá estão e Deus os preservará até o fim. Agora vamos falar da segunda religião que vai dar poder para o anticristo. Nós vamos falar agora do chifre esquerdo do anticristo. E eu quero frisar bem para vocês que eu estou falando do chifre esquerdo. Que chifre é esse? É outro da descendência de Abraão. Nós estamos falando aqui de Ismael. Sabemos que Abraão gerou Isaac e de Isaac Jacó e a nação de Israel. Mas antes, Abraão havia gerado
Ismael. E os descendentes de Ismael estão sobre a terra, e os descendentes de Ismael são uma enorme religião. Vamos ler Gênesis capítulo 16, o que Deus fala a respeito de Ismael. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Está aí a religião dos ismaelitas, que hoje nós conhecemos como os árabes, a religião do Islã, o islamismo. O islamismo será o chifre esquerdo do falso profeta. Por que esquerdo? Por que se insiste tanto nisso? Porque a esquerda do mundo adora o Islã. E todos os bons ditadores de esquerda ou os políticos de esquerda sempre adoram estar com os árabes e sempre adoram aí injetar a religião do Islã no mundo todo, principalmente aí através de migrações em massa. Eu fiz um vídeo falando sobre migração em massa e uma brasileira ainda, a irmã Luana Martins, ela deu testemunho de como isso afeta a vida de quem mora lá na Itália. Se você puder, assista o vídeo. E o Islã hoje conta com mais de 1 bilhão e 600 milhões de adeptos por todo o mundo. É a segunda maior religião do mundo. É um montante de pessoas muito grande, é um grande poder. O falso profeta, quando sair de dentro dele este chifre, olha só o símbolo. O corpo é um judeu e do judeu sai o chifre. De Abraão sai o chifre. E quando ele tiver, o falso profeta tiver o poder sobre os islâmicos, sim, ele já será quase indestrutível. E nós vemos traços do islamismo aqui no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16, que nós podemos reconhecer. Vamos ler aqui, ó. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos faz que lhe seja uma certa marca posta sobre a mão direita ou sobre a testa. Muito bem. Todo o islâmico, eu até fiz um estudo de escatologia islâmica, vai aparecer aí, são 2 horas de estudo falando da escatologia bíblica comparando com a islâmica. Se você puder assistir vai ser muito bom, tá? O link tá tudo aí na descrição, aparecendo aí. E todo bom islâmico, ele tem uma marca na testa. Todo. O bom, o praticante. Porque no Islã são várias e várias orações por dia, e essas orações são feitas colocando o rosto em terra. E aquele islâmico que é muito fiel e praticante, ele acaba ficando com uma marca na testa. E todo islâmico extremista, terrorista, que na sua grande maioria são isso mesmo, quando eles vão praticar um ato de terrorismo, uma bomba, eles sempre apontam o dedo para o céu e dizem Allahu Akbar. Muito bem, então aí está a marca. E o Islã será o chifre esquerdo do anticristo, e agora unido com o judaísmo, um grandiosíssimo poder religioso. Mas ainda assim, não é poder o suficiente para unir todas as religiões do mundo. Pense no quanto é difícil unir todas as religiões do mundo. Mas o chifre direito, ele vai tratar de conseguir fazer isso. E agora nós vamos ver qual é o chifre direito. Bom, nós falamos que as 3 religiões saem do corpo de Abraão. A religião judaica, ela veio de Abraão, depois Isaac e depois Jacó. A religião islâmica veio de Abraão, gerando Ismael, a religião islâmica. E a terceira religião, ela vem de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, um dos filhos de Jacó. Judá formou a tribo de Judá, e da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele gerou esta religião que é o chifre direito do anticristo. É o cristianismo. Pasmem! Eu sabia que muitos ficariam assustados. Sim,
a terceira religião que se une para dar o controle total do mundo religioso para o falso profeta é sim o cristianismo. Pode acreditar. Mas calma, não se espante. É o cristianismo apóstata. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, o Espírito Santo já nos avisava que isso aconteceria no futuro. Vamos ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. O número de cristãos no mundo é extraordinário. 2,3 bilhões de cristãos. E agora unidos, judaísmo, islamismo e cristianismo, o falso profeta terá todo o poder que ele precisa para formar uma só religião e para que todos esses fiéis dessa nova religião prestem adoração e reverência ao anticristo. Talvez você se sinta ofendido, mas o cristianismo que eu falo é o cristianismo que hoje é representado pelo Papa. Qualquer outra religião, quando você perguntado sobre anticristo, ele vai pensar que é o catolicismo comandado pelo Papa. É o maior líder religioso da religião cristã. Sim, e o Papa vai liderar essa união entre todas as igrejas cristãs. As igrejas evangélicas não têm um líder mundial, são várias e várias igrejas espalhadas. As igrejas protestantes também não têm um grande líder no mundo, e o Papa conseguirá absorver todas elas, certo? As igrejas saíram de dentro do catolicismo, as igrejas protestantes, e essas igrejas voltarão para dentro do catolicismo. Se você duvida, veja esta imagem. O Papa se reunindo com líderes evangélicos, líderes protestantes. Sim, o Papa conseguirá absorver todas as religiões cristãs, formando uma só. Depois disso, ele vai dar todo esse poder para o falso profeta. Esse é o macroecumenismo. Esse é o ecumenismo mau, o ecumenismo profano, que vai unir as religiões para dar poder para o anticristo. E para você que ainda continua ofendido quando eu falo que o cristianismo é o chifre direito do falso profeta e que o cristianismo dará poder para que ele consiga unir todas as religiões do mundo, saiba de uma coisa: religião não tem nada a ver com Cristo. Religião não tem nada a ver com salvação. Jesus, ele veio para buscar verdadeiros adoradores. E a Igreja de Cristo não tem nada a ver com placas denominacionais ou com instituições religiosas. A Igreja de Cristo são os crentes verdadeiramente convertidos que andam sob a palavra de Deus. Essas que realmente são a igreja. O cristianismo que nós vemos hoje é liderado por homens, e esses homens liderarão seus fiéis a se unirem todos para dar todo o poder nas mãos de um falso profeta enganador. E o cristianismo de hoje já está sendo preparado para isso. Nós vemos na igreja evangélica manifestações de muitos sinais, prodígios, pastores com superpoderes, e eles vão arrastando multidões atrás de si. O povo está sendo preparado. O povo quer ver sinais. Até mesmo o catolicismo, que sempre foi mais tradicional, hoje já tem uma vertente que se chama catolicismo carismático. E os carismáticos também estão buscando ver sinais. Eles estão sendo preparados, todos esses religiosos cegos que acreditam em mentiras e enganos, sendo preparados para serem enganados pelo falso profeta. O falso profeta, pela permissão de Deus, realizará grandes sinais. E sim, os cristãos falsos, os cristãos fracos de hoje, darão crédito ao falso profeta.
No versículo 14 do capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos a besta realizando esses sinais. Vamos ler. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E nós vemos que esses crentes que hoje buscam sinais, eles terão grandes sinais e maravilhas por parte do falso profeta. E sim, acreditarão se tratar de um grande escolhido de Deus. Ou pior, acreditarão que se trata de Jesus, da sua volta. E sim, se unirão todos para dar poder a ele. Agora sim, o falso profeta, tendo nas mãos o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, sim, as demais religiões serão absorvidas. O falso profeta, ele tem o lado ruim de enganador, de ser blasfemo a Deus, de levar as pessoas a blasfemarem do nome de Deus. Ele tem todo essa bagagem ruim. Mas o falso profeta, ele tem uma coisa muito boa. Ele vai ser uma peneira que vai tirar os bons de dentre os ruins. Dentre o judaísmo, somente os verdadeiros judeus que seguem realmente a palavra de Deus serão retirados do meio. Os falsos ficarão em Jerusalém junto com o falso profeta. Dentre o islamismo, aqueles que ouvirem a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e se converterem, também serão retirados do meio, perseguidos e terão salvação. E dentre a igreja de Jesus Cristo, sim, nesse tempo, os verdadeiros servos de nosso Senhor Jesus Cristo aparecerão. Sim, serão perseguidos e mortos. Então, o falso profeta, ele será uma poderosa peneira para separar os bons dos ruins. Os poucos que forem pegos na peneira do falso profeta serão aqueles verdadeiros adoradores que Jesus falava, dos verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Esses, sim, serão salvos. Os demais, os falsos, serão enganados. E não se preocupe, os verdadeiros servos de nosso Senhor Jesus Cristo jamais serão enganados. E para encerrar esse vídeo, quero dizer uma grande mensagem para você de esperança. Por mais enganador que seja o falso profeta, e por todo o poder que ele vai conseguir com a sua enganação, ainda assim haverão os verdadeiros, aqueles que realmente foram transformados pelo poder do Evangelho, aqueles que são guiados pelos conselhos do Espírito Santo de Deus e servem a Jesus. Estes ficarão até o fim. Estes sofrerão perseguição do anticristo, serão mortos, mas resistirão até o fim. É o que nós vimos quando estudamos Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11, diz o seguinte: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, os verdadeiros adoradores de Cristo, eles conhecem a palavra de Deus. O falso profeta, ele tinha aparência de cordeiro, mas ele falava como dragão. Não importa a aparência do falso profeta. Os verdadeiros reconhecerão a sua voz. E a voz de dragão espanta as ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo só conhecem a voz do pastor e seguem somente a ele, nosso Salvador. Os falsos irão de braços abertos neste engano. E infelizmente, aqueles que forem cair neste laço serão condenados por toda a eternidade. Mas os verdadeiros servos de Cristo, ainda que morram na grande tribulação, ainda que sejam degolados, estes viverão eternamente. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo estudo.